Vamos abrir a palavra de Deus em Êxodo 20. Como eu disse, enquanto a gente estiver expondo a perspectiva dos 10 mandamentos, nós vamos ler todas as vezes desde Êxodo 20, de 1 até 7. Mas hoje eu vou fazer a exposição especificamente do verso 7, que diz respeito ao terceiro mandamento. Mas vamos ler juntos esse texto de Êxodo 20, desde o verso 1 até o verso 17. Leiamos. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais e dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, mais uma vez nós suplicamos ao Senhor que nessa manhã fale com cada um de nós. Que o Senhor aplique a palavra aos nossos corações, Senhor, de maneira que nós possamos, pela habilidade nos concedida do Espírito Santo do Senhor, não apenas, ó Deus, aprender e reter a Tua palavra, mas, como sempre aqui suplicamos ao Senhor, vivê-la para a Tua honra e para a Tua glória. Então, que nessa manhã, Pai, por mais uma vez estamos abrindo a Escritura Sagrada, aprendamos, ó Deus, aquilo que o Senhor tem já preparado para cada um de nós. Confronte-nos também, Pai, em nosso pecado. Corrige-nos, ó Deus, naquilo que temos falhado com quanto ao terceiro mandamento que aqui será exposto. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender, porque muitas vezes também pecamos por ignorância, ó Deus. Tua palavra nos diz que o povo do Senhor peca porque lhe falta muitas vezes conhecimento. Então, ó Deus, permite-nos aprender, permite-nos lembrar aquilo que já sabemos, para que, ó Deus, nossa vida seja sempre um aroma suave diante do Senhor. Em Cristo Jesus. Amém. Amém. Bom, nós lemos mais uma vez a perspectiva da lei, né? E eu quero lembrá-los que nessas últimas semanas nós temos então trabalhado a exposição desta lei de Deus.
Ao estudar o primeiro mandamento, eu quero lembrá-los, né, nós indicamos que esse mandamento de Deus nos mostrava quem é o nosso objeto apropriado de culto, de adoração. E nós chegamos à conclusão, no final da exposição do primeiro mandamento, que o nosso único objeto de culto, o único Deus que deve ser adorado, certamente é o Deus verdadeiro, é o nosso Deus. Quando trabalhamos aqui a exposição do segundo mandamento, vimos que ele lida com o como da adoração, ou seja, o caminho da adoração para nós, filhos de Deus. Então, como é que nós devemos, de fato, adorar o nosso Deus, o nosso Senhor? E aí nós vimos, na perspectiva do segundo mandamento, com uma questão conclusiva, explicitamente, que nós não podemos adorar falsos deuses por meio de imagens, e nem muito menos, e principalmente, adorar o nosso Deus também por meio de ídolos. O terceiro mandamento, irmãos, aqui em Êxodo 7, eu peço para que você fique com sua Bíblia aberta, ele nos volta novamente para o chamado quem da adoração. Deus, a quem adoramos, irmãos, ele de fato é sagrado e ele deve ser tratado como tal. É a nossa postura correta diante do Senhor. Não só em nosso discurso, mas naquilo que diz respeito a toda a nossa vida e conduta. Dessa maneira, quando nós olhamos e lemos o terceiro mandamento, irmãos, nós vamos ver que ele lida com as afirmações deste que é o nosso único Deus santo e verdadeiro sobre nós, sobre a nossa perspectiva diante dele e sobre a extrema responsabilidade que nós temos de tratá-lo como devidamente ele deve ser tratado, ou seja, como Deus que é santo, santo e santo. O terceiro mandamento também, irmãos, ele pode ser visto naquilo que nós conhecemos como a oração do Pai Nosso, quando ali nós proferimos as palavras: Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Portanto, o terceiro mandamento, ele nos ensina a tratar o nome do Senhor, a pessoa do Senhor, a reputação do Senhor como se deve, isso é, de maneira apropriada. Então, diante disso, nessa manhã, de uma forma bem sucinta, bem prática, eu quero chamar a atenção de vocês para o terceiro mandamento, naquilo que ele vai nos dizer sobre três aspectos principais. Primeiro, o nome de Deus. Segundo, sobre o mau uso do nome de Deus. E em terceiro, no finalzinho do verso 7, sobre a advertência de Deus contra o mau uso do seu nome. Então eu quero iniciar pelo nosso primeiro ponto. Qual é, e a pergunta seria para nós, diante desse nome de Deus, ao qual somos chamados a atenção para não tomá-lo em vão, qual é o nome de Deus, irmãos? Perceba que lá no começo diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus. Perceba que sob esse título, irmãos, nós podemos incluir os nomes reais de Deus. E muitos desses nomes estão registrados na Escritura Sagrada, e nós devemos sim fazer um esforço para entender o que esses nomes significam. Afinal, e aí um exemplo prático disso, quando a gente encontra, por exemplo, uma pessoa, geralmente o que é que a gente faz? A gente se apresenta, nós proferimos o nosso nome para essa pessoa e precisamos saber, inclusive para uma questão de relação, o nome também dessa pessoa. E geralmente quando nós manifestamos esse relacionamento com alguém e conhecemos o seu nome, nós fazemos isso por duas questões básicas. A primeira delas é para que tenhamos o chamado meio de informação ou identificação inteligente. E o segundo aspecto é que o nome pode nos dar pistas da identidade da pessoa, não é? Especialmente quando nós sabemos o local de origem da pessoa. Então nós, por conhecer o nome, por sabermos o local da origem desse nome, tratando a pessoa pelo nome, nós vamos certamente tratá-la não com desprezo ou com indiferença, porque agora, na manifestação do relacionamento, nós conhecemos o quê? O nome. E perceba que na Escritura, Deus tem vários nomes. Por exemplo, Ele é o Senhor, o Deus autoexistente, que mantém o seu pacto com esse povo. Ele é o Elohim, o Deus poderoso. Ele é o Adonai, o soberano Senhor. Foi o próprio Deus que disse a Moisés, quando o chamou para servir como libertador do povo ali no Egito, que com relação aos patriarcas, não é, aos quais ele aparece, Abraão, Isaque e Jacó, ele aparece ali como Deus Todo-Poderoso, mas pelo seu nome ele não havia dado a se conhecer a eles. Está lá em Êxodo capítulo 6.
Agora, quando nós falamos também sobre o nome de Deus, há combinações com esses títulos, a fim de formar nomes compostos, como por exemplo, quando o Senhor é chamado, do Senhor é a nossa justiça, não é? Ou o Senhor é a nossa paz. Mas mais especificamente no Novo Testamento, irmãos, a pessoa de Deus nos é revelada acerca da Trindade Santíssima. E ali nós temos a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E perceba, nós devemos notar esses nomes diferentes que são usados na Palavra de Deus e conhecer o significado e como eles são utilizados na Escritura. Mas perceba também, irmãos, que além dos títulos específicos ou os nomes de Deus, nós podemos incluir nessa perspectiva, quando fazemos a pergunta qual é o nome de Deus, os atributos de Deus, pelos quais ele é conhecido também. Quando nós falamos, por exemplo, sobre um governante terreno como um rei, o que é que a gente faz? Nós incluímos o título e as funções de um rei. Por exemplo, a sua sabedoria para governar o seu povo, a autoridade que ele tem sobre o seu reino, o cuidado que ele tem, não é? E a afeição que ele desenvolve pelos seus súditos. É assim com o nosso Deus também, irmãos. Ao usar o nome, também estamos referindo os atributos de Deus. Nós estamos falando sobre as características, sobre a habilidade de Deus. E Deus mesmo nos deu um exemplo sobre isso, de como pensar em seu nome. Em Êxodo capítulo 34, versos 5 e 7, quando ele vai revelar a Moisés o seu nome. E ele diz lá: tendo o Senhor descido da nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais dos filhos e dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Então perceba que ali, quando ele se revela a Moisés, ele também fala, não apenas cita o seu nome, mas ele também fala sobre o quê? Sobre os seus atributos divinos. Atributos divinos. Mas ainda sobre o tema geral dessa pergunta, qual é o nome de Deus, irmãos? Nós também podemos incluir os propósitos de Deus. Imagine, porventura, o que aconteceria se nós, como população no Brasil, tratássemos com desprezo, por exemplo, as várias intenções especificadas pelo nosso governo. Sem dúvida, o governo olharia a questão de desprezo como sinal de quê? De desrespeito. Nós sabemos, por exemplo, e a gente está vivenciando isso no país agora, um governo novo, com intenções novas, e nós sabemos que muitos desses propósitos, eles serão implementados, mas outros nem tanto serão implementados. Mas o fato é que esses propósitos, irmãos, que serão ou não implementados, eles são identificados com quem? Com o governo, ou seja, com o nome dessas pessoas. E quando nós falamos de Deus, é exatamente a mesma coisa. O nome de Deus também está ligado ao quê? Aos seus propósitos eternos. Tanto é que Pedro vai lembrar, por exemplo, aos seus ouvintes, lá no dia de Pentecostes, que Jesus se tornou um sacrifício pelo pecado. E aí ele diz lá em Atos 2:23, de acordo com o quê? Com o propósito, ou seja, com o desígnio e a presciência de Deus. Mas ainda quando falamos sobre o nome de Deus, nós devemos ligar o nome de Deus às reuniões e atividades da igreja, como porventura estamos fazendo aqui agora o quê? O culto. Porque a palavra de Deus nos diz que esse Deus, que Cristo, que tem um nome que está acima de todo nome, ele indica que ele estaria presente onde 2 ou 3 estivessem reunidos em seu nome. Na perspectiva de culto, por exemplo, quando há a manifestação do batismo também, o compromisso ligado aqui à pessoa da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, a bênção também é feita usando o quê? O nome de Deus. De fato, como Paulo vai dizer, tudo que nós fazemos, irmãos, seja em palavras e ações, nós fazemos tudo em nome de quem? Do Senhor Jesus, dando graças a Deus por meio dele. Então percebam que o aspecto, quando nós falamos sobre o nome de Deus, ele é extremamente o quê? Abrangente. Mas há uma segunda pergunta nesse texto que ela precisa ser respondida, irmãos. Como então, diante dessa perspectiva dos nomes de Deus, dos atributos de Deus, dos propósitos de Deus, da manifestação da presença de Deus e o seu nome no meio das reuniões da igreja,
Como então nós tomamos o nome de Deus em vão? Como é que nós podemos tomar então? Como é que nós erramos pecando tomando o nome desse Deus em vão? De que maneira nós então fazemos isso? Primeiro, é necessário chamar a atenção para essa palavrazinha que aparece aí, não é? Vão. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ou seja, é não tornar o nome de Deus o quê? Sem valor, sem importância, ou tomá-lo na chamada inutilidade. Veja que nós também temos que ter em mente que inicialmente esse mandamento foi dado para quem? Não foi para ímpios. Esse mandamento foi dado de Deus para quem? Para com o seu povo, para com a sua nação. Mas erroneamente, irmãos, às vezes nós estamos propensos a pensar que o terceiro mandamento se refere a quem? A pessoas incrédulas, que não conhecem a Deus, que não são crentes. Mas esse pensamento é um pensamento o quê? Equivocado da nossa parte. Por quê? Porque hoje nós somos o povo de Deus. E se isso se aplicava lá a Israel, isso também se aplica a quem? A igreja hoje. Por quê? Porque somos nós que professamos o nome de Deus. E mesmo voltando lá para Israel, Israel, por exemplo, tinha 3 maneiras especificadas pelas quais o nome de Deus, porventura, era mal utilizado. Vamos lembrar, primeiro, ele era mal empregado quando misturavam com ideias de falsas religiões. Então ali eles tomavam o nome de Deus em vão. Eles eram então recriminados por isso. Em um segundo aspecto, ele era mal empregado, irmãos, quando falsos profetas fingiam falar em nome de quem? De Deus. Assim diz o Senhor, quando na verdade Deus não havia dito absolutamente nada. Então esses profetas que anunciavam uma suposta palavra no meio de Deus, no meio do povo, tomavam o nome de Deus então em vão. Mas ainda em Israel, o nome de Deus era mal empregado, identificando como essas formas poderiam, ele era mal empregado quando as pessoas contavam mentiras, ou era a questão do falso testemunho diante lá de um tribunal, ou seja, era um falso testemunho. Agora percebam comigo, que essas questões em nosso tempo como igreja, elas podem ser o quê? Reduplicadas. Pastor, como? Primeiro, pelo nosso envolvimento com religião falsa, no qual certamente nós podemos até pecar sobre isso, ou seja, uma falsa religião diante do Senhor. E aí a gente vai ver que falsa religião não é simplesmente a gente considerar seitas ou outra coisa qualquer. Inclusive a nossa própria hipocrisia é uma falsa religião diante de quem? Do Senhor. Mas também, irmãos, ouvindo mensagens falsas quando supostamente são enviadas como se fossem de quem? De Deus. Então, nós tomamos hoje, no nosso contexto, o nome de Deus em vão, quando nós ouvimos supostos pregadores do Evangelho que não falam em nome de Deus, mas falam em nome de si mesmos. Ou então, reduplicando lá como Israel, quando nós não cumprimos os nossos votos e promessas feitas, principalmente diante de um tribunal. E eu não estou falando apenas especificamente sobre tribunais humanos, não, viu? Estou falando, inclusive, quando se monta um tribunal no conselho da igreja para falar sobre o quê? Disciplina. E alguém vem e traz o quê? Um falso testemunho. Mas eu queria, irmãos, abranger um pouco mais essa perspectiva sobre a nossa desonra, ou a perspectiva de tomarmos de fato o nome de Deus em vão. Então preste atenção, por favor. Nós desonramos o nome de Deus quando falamos sobre eles de maneiras que sabemos que são contrárias à sua palavra. E aqui eu tenho uma preocupação muito particular com isso, irmãos, porque nós ouvimos às vezes cristãos discutindo sobre vários elementos da fé. E aí, de repente, nessa discussão, e a gente sabe que às vezes a discussão não é sadia, nós somos orgulhosos, e há uma tendência em nós em que nas discussões a nossa vontade prevaleça. O que acontece? Às vezes as pessoas estão falando algo errado acerca de Deus, que não é bíblico, sustentam isso numa discussão, querendo apenas fazer o quê? Não perder na discussão, sustentando um erro. E às vezes não se preocupam que nessa discussão teológica, muitas vezes, estão levando pessoas a se desviarem do caminho da verdade. Estão agindo como pessoas que vão criar, inclusive, motivações em outros, ou, na melhor, como formadores de opiniões, não se preocupando que essas pessoas estarão sendo o quê? Desviadas do caminho da verdade. E aí, irmãos, as mentiras teológicas ainda são mentiras. Mentiras teológicas ainda são mentiras.
E nós temos que entender que nós nunca devemos usar o nome de Deus para nos sustentar nessas questões. Se sabemos que algo é verdade acerca de Deus, falemos a verdade acerca de Deus. Mas se sabemos que algo é contrário à verdade de Deus, então nos calemos. Porque a única coisa aceitável para o povo de Deus é pronunciar o quê? A verdade da parte de Deus. Nós temos, não os que estão lá fora, não os ímpios, mas a igreja tem um compromisso com o quê? Com a verdade. Com a verdade. Mas ainda há uma outra questão que eu quero ver com os irmãos. O nome de Deus, ele é desonrado, ele é utilizado de uma maneira inútil por nós, irmãos, quando usamos manipulativamente, gerando ou querendo que isso gere e promova uma agenda específica nossa. Deixa eu tentar esclarecer isso para vocês. Vocês já viram aquela pessoa que você está discutindo com ela, às vezes ela diz assim: pastor, mas olha, foi o Senhor que me disse para fazer isso. O Senhor falou comigo, ele me inclinou a fazer determinada coisa. Irmãos, é até difícil a gente argumentar com o crente quando ele diz isso. Eu confesso que é difícil. Meu irmão, se foi Deus que te esqueceu, pode dizer que não, né? Bom, mas às vezes, irmãos, o nosso desejo ele pode ser baseado, sabe o quê? Não na vontade de Deus, mas no desejo, no impulso quê? Interior. Perceba que isso pode ou não ser de Deus. Agora perceba também uma outra coisa, que esses impulsos, eles devem ser examinados e testados. Porque Deus, irmãos, é um Deus que pode facilmente tornar a sua vontade perceptível, conhecida por aquilo que nós chamamos de sua providência, quando nós procuramos buscar a orientação da parte dele. Aí sim ele faz isso. Mas há um outro aspecto sobre essa questão da gente manipular. E essa é uma regra, por exemplo, para quem vai pregar, vai, por exemplo, analisar textos para entendê-los melhor. Nós nunca tiramos um texto fora do seu É certo? Quando nós tiramos e avaliamos uma situação na Escritura, tirando um texto e descaracterizando o seu contexto, provavelmente nós vamos o quê? Cometer um erro. E a gente sabe que muitas heresias surgiram exatamente disso. Nós sabemos que muitas vertentes teológicas dentro de doutrina na igreja acontecem exatamente com isso. Por essa razão. Por quê? Porque se tira um texto fora do contexto e se faz a aplicação e a teologia em cima dele da maneira que se quer fazer. E ainda se usa a desculpa. Não, foi Deus, eu recebi isso diretamente de quem? De Deus. Irmãos, quando agimos dessa maneira, estamos tomando o nome de Deus em vão. Mas há uma outra perspectiva, irmãos. Deixa eu fazer uma pergunta. Você é supersticioso? Por que eu faço essa pergunta? Porque às vezes nós desonramos e tomamos o nosso nome de Deus em vão de maneira supersticiosa e irracional, irmãos. E isso é uma coisa frequente, vista pelo menos em duas questões que dizem respeito ao culto. A primeira está diante de vocês, certo? A outra é a questão do batismo. Como bons presbiterianos reformados, calvinistas, bíblicos, nós sabemos que porventura, quando falamos sobre o batismo, acreditamos que é certo batizar quem? As crianças. Nós cremos nisso, tá? E nós não fazemos isso porque nós damos um tiro no escuro, mas nós fazemos isso porque a palavra de Deus nos fala sobre isso. E ela nos mostra que, por exemplo, o sacramento do batismo para nós é um sinal de quê? De bênção. Mas só é um sinal de bênção para nós quando ela é feita de maneira correta, ou seja, por meio da fé. O ponto é que, uma vez que o nome de Deus está envolvido, irmãos, nós temos que considerar o batismo como Ele quer. E mais do que isso, e aqui é onde a gente falha tomando o nome de Deus em vão, nós devemos também responder ao batismo por meio do quê? Da fé. Veja, existem outros aspectos quando nós falamos sobre batismo, além de simplesmente a recepção das crianças, né? Sobre, por exemplo, a fé dos pais que imputar aos filhos. Mas eu queria fazer aqui uma citação para vocês, no nosso Catecismo Maior, pergunta 167. Por quê? Porque quando a nossa postura não é correta em relação ao sacramento, nós tomamos o nome de Deus em vão, nós transgredimos o terceiro mandamento. E veja o que a pergunta do Catecismo Maior 167 nos diz. Qual é a pergunta? Como devemos nos beneficiar do nosso batismo? E ele diz assim, a resposta, preste atenção, para que a gente não incorra na transgressão do terceiro mandamento. O dever necessário, mas muito negligenciado, de tirar proveito do nosso batismo, deve ser cumprido por nós durante toda a nossa vida
especialmente no tempo de tentação, quando assistimos à administração desse sacramento a outros, por meio de séria e grata consideração da sua natureza e dos fins para os quais Cristo o instituiu, dos privilégios e benefícios conferidos e selados por Ele, e do voto solene que nele fizemos por meio de humilhação devida à nossa corrupção pecaminosa, às nossas falhas, e ao andarmos contrários à graça do batismo e aos nossos votos. Por crescermos até a certeza do perdão de pecados e de todas as mais bênçãos a nós seladas por este sacramento. Por fortalecermos pela morte e ressurreição de Cristo, em cujo nome fomos batizados para a mortificação do pecado e a vivificação da graça, e por esforçarmos-nos a viver pela fé, a ter a nossa conversão em santidade e retidão, como convém àqueles que deram seus nomes a Cristo, e andar em amor fraternal, como batizados pelo mesmo Espírito em um só corpo. Então perceba, quando nós participamos do batismo, ou quando nós evidenciamos o batismo na vida de alguém aqui diante de nós, nós precisamos compreendê-lo e vivê-lo de uma maneira correta, porque quando assim não procedemos, em seu entendimento e sua prática, e tudo aquilo que envolve, que lemos aqui na pergunta 166, nós corremos o sério risco de transgredir o quê? O terceiro mandamento. Mas veja que nós não temos um problema só em relação à questão do batismo, nós o temos também a ceia do Senhor. Por quê? Porque a ceia do Senhor, irmãos, frequentemente é considerada como superstição. Gente, pastor, Nós, por exemplo, estamos cientes sobre as questões, por exemplo, da missa dos papistas, né? Estamos cientes disso. O uso indevido, por exemplo, que os liberais fazem em outras igrejas da ceia do Senhor. A gente conhece isso, nós conhecemos os elementos históricos e as práticas, inclusive pós-modernas. Mas nós também, irmãos, somos exortados e ensinados na pergunta 175 do nosso Catecismo Maior sobre isso. E mais uma vez me permita citá-lo. Qual é o dever dos crentes depois de receberem o sacramento da ceia do Senhor? Isso é importantíssimo para nós, porque nós vamos cear depois. Percebam. O dever dos crentes, depois de receberem o sacramento da ceia do Senhor, é o de seriamente considerar como se comportaram nele, e com que proveito. Se foram vivificados ou confortados. Devem bendizer a Deus por isso, pedir a continuação do mesmo, vigiar contra a reincidência, cumprir seus votos, animar-se a atender sempre esta ordenança. Se não acharem, porém, nenhum benefício, devem refletir novamente e com mais cuidado na sua preparação para este sacramento e no comportamento que tiverem na ocasião, podendo, em uma ou outra coisa, aprovar-se diante de Deus e de suas próprias consciências, esperando com o tempo o fruto da sua participação. Se perceberem, porém, que nessas coisas foram remissos, devem humilhar-se e para o futuro participar desta ordenança com mais cuidado e diligência. Então percebem, irmãos? Quando nós também falamos sobre os sacramentos, é de extrema responsabilidade a participação e entendimento desses sacramentos de forma apropriada. Com isso, eu entendo que você está compreendendo a amplitude tão grande que tem o quê? O terceiro mandamento. E como nós, por meio de, às vezes, ignorância, estamos transgredindo o terceiro mandamento, inclusive nas ordenanças de Cristo, e não estamos sequer atentando para isso. Mas isso nos leva ao fim desse texto, no verso 7. E ele diz lá, ele fala então sobre uma penalidade. Veja, nós trabalhamos aqui o nome de Deus, nós temos a perspectiva de como nós então tomamos o nome dele em vão, e por último a penalidade por abusar desse nome de Deus. E aí o texto nos diz lá no finalzinho, verso 7. O Senhor não terá por inocente que tomar o seu nome em vão. Então é uma advertência contra o uso indevido do nome de quem? De Deus. Aqui, mais uma vez, nós temos a reiteração de um Deus que é o quê? Como vimos anteriormente na leitura. Deus é um Deus o quê, irmãos? Zeloso. E qual é a primeira coisa pela qual Deus é, irmãos? Pelo seu nome. Pelo seu nome. Deus nos mostra aqui que Ele leva o seu nome o quê? A sério.
Então perceba que a terceira ordem nos diz que Deus julgará aqueles que são o quê? Hipócritas no uso do seu nome. E aí eu quero trazer você à memória um texto que eu acho espetacular sobre isso. E já trazendo aqui essa perspectiva neotestamentária. A repreensão de Jesus aos fariseus por conta do quê? Das tradições dos anciãos, ali em Mateus capítulo 15, versos 7 a 9, quando Jesus diz assim: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com o quê? Com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ou seja, inutilmente tomam o meu nome para adorá-lo, ensinando doutrinas que são preceitos de quem? De homens e não de Deus. Irmãos, se nós tomarmos o seu nome, mas não tomarmos a realidade desse nome, perceba que se nós, como crentes, professamos o seu nome, mas não vivemos de acordo com essa profissão, se você é alguém que diz assim: pastor, eu provei da graça, mas você não provou da graça, então você tem tomado o nome de Deus em vão. Em vão. E aí a Escritura nos diz que Deus não permitirá que o seu nome seja o quê? Mal utilizado, ou seja, de forma desapropriada. Embora alguns fazendo isso possam até achar que estão se dando bem com Deus. Alguns podem pensar que podem mentir nos tribunais, que podem mentir porventura para o concílio da igreja, quando este se torna um tribunal, mesmo estando sob julgamento, mas mentem diante de Deus, irmãos. Só que Deus está dizendo que Ele não permitirá que o seu nome seja tomado em vão. Há uma penalidade, a gente precisa entender isso. Há uma consequência negativa disso, irmãos. Nós não podemos ser encontrados entre aqueles que tomam o nome do Senhor, professando ser crentes, mas quando não, de fato, servem a Jesus. E deixa eu tirar, talvez não consciente, mas de forma inconsciente, uma ideia que às vezes paira na cabeça do crente. Mas a igreja não sabe. Mas a igreja não me descobriu ainda. Mas Deus sabe. Deus não deixará impunes os que tomam o seu nome em vão, irmãos. Para todos aqueles que violam a lei de Deus, para todos aqueles que assumem o seu nome e nunca realmente abraçam o senhorio, o seu senhorio, a palavra de Deus nos diz enfaticamente: resta um julgamento final. Para todos aqueles que tomam o nome de Cristo, professam, reivindicam, mas não amam, não confiam nele, não descansam nele para a salvação, como ele de fato é oferecido no Evangelho, eles tomam o seu nome em vão. Então eu quero entender com vocês a gravidade do problema, irmãos. E eu quero concluir com Marcos 11, nós lemos aqui, de 1 a 11, propositadamente, porque há quase 2000 anos atrás, sabe o texto enquanto eu falo? Um grupo de pessoas assumiu o quê? O nome de Jesus Cristo. Vamos lá para Marcos. O que esse texto nos mostra? As pessoas assumiram o nome de Cristo e chamavam ele de quê? De rei. Diz a partir do verso 8, né? Verso 7, levavam um jumentinho sobre o qual puseram as suas vestes. Jesus o montou, e a partir do verso 8 diz assim: e muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos. Tantos que iam adiante dele como os que vinham depois clamavam: o quê? Hosana, bendito que vem o nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi, o nosso pai. Hosana nas maiores alturas. Bem-aventurado aquele que vem no nome do Senhor. Cantaram louvores, irmãos, o adoraram, acenaram ramos de palmeiras para ele. Mas aí nós temos um texto de Marcos 15, 13.
Porque esta mesma multidão que tomou seu nome para adorá-lo, testificando que de fato ele era o filho de Davi, o reino estava chegando, o filho de Deus, foram aqueles que ali, em Marcos 15, 13, disseram o quê? O que foi que eles disseram? Diga aí o que foi que eles disseram. Crucifica-o. Cinco dias depois. Matam, crucificam. Bendito que venha o nome do Senhor. Crucificam. Tomaram seu nome em vão. Meu irmão, minha irmã, visitante nessa manhã, professando ser crente no Senhor Jesus Cristo, você já tomou o nome do Senhor em vão? A resposta é sim. Já, provavelmente sim. Você já alegou ser seguidor de Cristo e ainda assim você não ama? Você não confia nele? Você não tem fé nele? Você não tem interesse de obedecê-lo? Você não anda com ele? A tua vida está assim. Você tomou o nome de Deus em vão. Porque a palavra diz que Deus não considerará ou não terá por inocente o que tomar o seu nome. Você confia em Cristo ou você nunca confiou em Cristo? Talvez você seja pessoas que nutram e que acham que no último dia, quando você estiver diante de Deus, Ele vai receber você porque você foi uma boa pessoa. Porque você, porventura, o declarou, quando na verdade você nunca assumiu o nome que, segundo a Escritura, está acima de todo nome. O nome pelo qual, certamente, o único nome importa pelo qual sejamos o quê? Salvos. Não há outro nome no céu, debaixo do céu, dado entre os nomes, de fato, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, meu irmão e minha irmã, não venha ao único Deus verdadeiro no último dia, a menos que você conheça aquele que tem um nome que está acima de todo nome e o proclame com toda a verdade em sua vida e em seu coração. Porque no final, para aqueles que assim não fizeram, o que ele vai dizer? Eu nunca vos conheci. Eu quero encerrar, irmãos, e concluir dizendo o seguinte: crente, você crente aqui nessa manhã, graças a Deus por isso. Você que professa o nome do Senhor Jesus Cristo, não tome o nome dele em vão. Eu sei, irmãos, que nessa vida como cristãos, nós provavelmente ainda vamos incorrer nessa transgressão do mandamento. Mas que tenhamos a consciência que quando transgredirmos esse mandamento, nós nos coloquemos diante daquele que morreu pelos nossos pecados, Jesus Cristo, e que nos perdoa. Pois então arrependa-se. Nós não somos, irmãos, pela proclamação do Evangelho e pelo ensino da palavra, mais ignorantes. Nós conhecemos agora a verdade. E eu quero lembrá-los que quando nós falamos sobre o conhecimento da verdade, isso torna os nossos pecados até o quê? Mais grotescos diante do Senhor. Porque não é por ignorância. Nós sabemos o que temos que fazer. Nós conhecemos a palavra de Deus. Então andemos segundo a palavra. Mas talvez haja alguém aqui, e aí Deus sonda os corações, não eu, descrente. Eu quero chamar você a vir a Cristo. Eu quero chamar você a confiar em Jesus, cujo nome está acima de todo nome. Eu quero que você venha a Cristo para que você jamais tome novamente o seu nome em vão. Eu quero que você ouça as palavras do próprio Jesus, falando ao teu coração nesta manhã, dizendo: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu, Ele, Cristo, o verdadeiro Deus, diz assim: vos aliviarei. Lembre-se, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser o quê? Revelar.
Hebreus, no capítulo 13, verso 15, eu termino com esse texto, diz assim: por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Amém. Amém. Vamos lá. Senhor, perdoe o nosso pecado. Perdoe-nos, ó Deus, naquilo que diz respeito à transgressão da tua santa lei. Graças a Deus por teu Filho que cumpriu a lei de maneira cabal. E Ele fez isso, ó Deus, também por nós. Ele sabe que a gente jamais poderia cumprir a lei de forma perfeita. Mas o fato de não podermos e não termos a habilidade nesta vida de cumprir a lei de forma perfeita, não nos impede de fazer o máximo, de desejar o máximo em relação à tua santa lei, que é obedecê-la, é ter, ó Deus, um afeto grande pela tua palavra, pela tua lei. Isso é uma característica dos teus filhos, Senhor. Obediência. Obediência certamente fará com que a gente não tome o nome do Senhor em vão, com que a gente de fato adore o Senhor como convém e te adore como o único Deus verdadeiro. Portanto, ó Deus, auxilia-nos nas nossas debilidades, em nosso pecado, Deus. Perdoe-nos primeiro, todas as vezes, até aqui, até este instante, quando tomamos o teu nome em vão, Senhor. Agradecemos o perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus. E ajuda-nos, ó Deus, aqui, naquilo que diz respeito também ao terceiro mandamento, a que cada dia menos nós violemos a tua santa lei nesse aspecto. E que possamos começar já nessa manhã, pela instrução que recebemos, inclusive, da ceia do Senhor, de como devemos nos comportar, quais são as verdades, ó Deus, pertinentes a este sacramento instituído e ordenado por Cristo Jesus. Que possamos, ó Deus, não apenas conhecer este sacramento e aquilo que envolve o sacramento, mas participar dele de uma maneira correta, para a glória do teu santo nome. Agradecemos ao Senhor, então, a sua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém.